Acho que fica bem posto a explicação do que a doutora Ilona estava falando de cotas para mais pobres e não de cotas raciais. Eu tive a impressão que talvez a pergunta da Rosa fosse mais específica às cotas raciais, e aí a doutora fez uma boa colocação a respeito de cotas para pessoas mais pobres, né? Eu acho interessante que aqui nos Estados Unidos, no início da educação pública, se chamava a educação de a única política social americana. Eles chamavam de The Great Equalizer, o grande equalizador, porque todos teriam acesso a uma boa educação básica e isso geraria mais igualdade na sociedade. Mas a minha pergunta tem a ver um pouco com isso também. Primeiro, o que os pais podem fazer contra essa doutrinação crescente dos filhos nas escolas, cada vez mais forte, um problema cada vez mais duro, e o que a doutora acha a respeito do homeschooling? Olha, Paulo, os pais podem fazer muito pouco. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com mães de conservadoras que estão em vários tipos de escola, algumas escolas mais conservadoras, outras menos, alguma até dessa aí, né, dita escola. Pode muito pouco, porque na maioria das escolas brasileiras, e eu até já tive em várias, né, imagino, tenho filha de 13 anos, ela já está na quarta escola, porque eu já passei cada nervoso, né? Porque a maioria dos pais, principalmente de escolas de elite, vê as escolas como clube. Então, se as pessoas que frequentam a escola têm dinheiro, têm estilo, são chiques, etc. e tal, o resto todo faz a menor diferença. Principalmente para as mães. Os pais menos, porque os pais estão ali, né, com a barriga no balcão, trabalhando, competindo em multinacional, em empresa grande e tal. Eles sabem que o menino tem que saber matemática, tem que saber algumas coisas para poder progredir na vida. Mas quem manda nas questões educacionais nas casas são as mães. Então, assim, a maioria das famílias não está nem aí. Mas nem aí. E as poucas famílias que estão preocupadas, primeiro, quando elas brigam, quando aparece um caso como esse, né? Ou como um outro que é famoso também, de uma outra escola, que puseram um livro para criança pequena, né? Para pré-adolescente, com conotação sexual explícita, e um grupo de pais se revoltou, eles tiveram que sair da escola. Né? Porque a maioria dos pais acha a maior cafonice do mundo você ser conservador e falar, peraí, eu não quero o meu filho tendo contato com esse tipo de conteúdo. Né? Então, eu não vejo saída. Né? E outra coisa, se a gente não tem uma estabilidade política onde os conservadores continuem podendo externar sua voz e suas preocupações, nem o homeschooling vai ser possível. Eu acho que, como direito, eu não faria a opção do homeschooling para mim, porque eu acho que eu não dou conta, né, em casa, de eu educar sozinha. Mas eu acho que os pais brasileiros têm que ter essa opção, têm que ter esse direito, e principalmente aqueles pais que estão em zonas isoladas, porque o que acontece é que a gente troca a política educacional por uma política de transporte escolar. Né? O filho passa 2, 3 horas no transporte escolar e pouquíssimas horas na escola.